Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, você que está vindo pelo Instagram, você que está vindo direto no YouTube, pelo WhatsApp, seja você da igreja, seja você não, seja muito bem-vindo a mais uma mensagem da série de mensagens chamada Antivírus, que trazem justamente a pregação do Evangelho para remover esse vírus chamado pecado do nosso coração. São mensagens que estão promulgando as verdades do Evangelho, as boas novas de salvação, a segurança que temos em Deus, a alegria que temos em Deus, de fato podermos confiar no Senhor, de fato podermos estar esperando e depositando a confiança das nossas vidas nas mãos daquele que não há de trazer sobre as nossas vidas nenhum tipo de infelicidade, nenhum tipo de infidelidade, pelo contrário, daquele que é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Nós já aprendemos aqui sobre o pecado e os efeitos dele em si, sobre a justificação, o perdão de Deus, a propiciação, sobre também a fé e o tipo de fé que devemos depositar em Deus. Agora nós queremos tratar à luz das Escrituras sobre um tema muito importante que tem a ver com o caráter relacional do nosso Deus para conosco. Então eu te peço aí, por favor, abrir a sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo de número 3, o versículo 1, que eu quero ler com vocês. 1 João, capítulo de número 3, apenas o versículo 1, que diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai amado, concede-nos aqui um tempo, ó Deus, de aprendizado e edificação na Tua presença. Usa a Tua palavra e o Teu Santo Espírito, ó Pai, para ministrar os nossos corações. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Então vejam bem que esse texto deixa bem claro que nós somos filhos de Deus, né? Diz uma vez, diz a segunda vez, confirmando que somos filhos de Deus. E essa é uma verdade que talvez a gente, de tanto estarmos ouvindo, cantando, celebrando a mesma há muito tempo, nós não levamos muito em conta. Nós não deixamos ela preencher o nosso coração. Porque muitas vezes quando dizemos que somos filhos de Deus, isso é uma verdade que acaba se tornando tão rotineira sobre as nossas vidas que a gente já não reflete sobre tudo o que ela significa. E é justamente sobre isso que nós queremos falar. Somos filhos de Deus, mas o que isso implica na minha vida de fato? Primeiro ponto, implica que devemos ser gratos por ser filhos de Deus. Ora, para voltarmos a entender o real significado de sermos filhos de Deus, precisamos meditar em quem éramos fora do Evangelho, à parte do Evangelho, longe do Evangelho. Longe do Evangelho nós éramos pecadores. Longe do Evangelho nós éramos criaturas indesejáveis na presença do Senhor. Longe do Evangelho nós éramos criaturas que, com a nossa forma de falar, com a nossa forma de ser, com a nossa forma de pensar, nós não trazíamos glória a Deus. Pelo contrário, nós confrontávamos a soberania de Deus, porque nós dizíamos assim: eu vou fazer do jeito que eu quero, eu vou fazer do jeito que eu estou pensando, eu vou fazer do jeito que eu acho que é certo, só que o meu jeito é diferente do jeito de Deus. E isso é um confronto à soberania de Deus, porque é Ele quem sabe de todas as coisas e não eu. Sabe, duas expressões muito fortes que fugiram do nosso linguajar atual, que expressam exatamente e biblicamente o que significa pecado, e elas estão presentes por todas as páginas da Bíblia quando o assunto é pecado, é a palavra transgressão e a palavra iniquidade. Então, quando estamos no estado de pecado na nossa vida, nós somos transgressores, ou seja, alguém que está indo além, no sentido negativo de ir além, ou seja, passando dos limites, tá? Transgressor. E iníquo, alguém que internamente, alguém que no seu coração tem um pensamento, um sentimento, uma fala, um modo de agir que é indiferente à vontade de Deus, que só produz a iniquidade, ou seja, que só produz aquilo que é negativo. Então talvez, deixa eu te dar um exemplo aqui para esclarecer. Ser iníquo, ser um transgressor relativamente à lei que temos como seres humanos é ser literalmente alguém que é fora da lei, e alguém que é fora da lei é privado da liberdade, precisa estar preso porque ele já não tem mais condições de viver juntamente com os outros, porque justamente na vida com os outros ele não consegue fazer algo que seja bom.
Ele só consegue pensar em si mesmo de tal forma que ele promove o mal tanto para si quanto para os outros. Mas a Bíblia diz que Deus pega esse ser pecador, transgressor, iníquo e torna seu filho. Indo além nesse exemplo, é como se um casal que não tem filhos, de repente resolve adotar um jovem, um adolescente que está preso no centro de reeducação para jovens e adolescentes infratores. Então eles vão pegar aquele jovem, aquele adolescente que está ali porque cometeu um crime, seja ele hediondo, seja ele qual nível de gravidade for, mas ele está ali porque justamente o seu comportamento, a sua ação é uma ação de transgredir, é uma ação de não respeitar os limites, de não confiar ou de ser confiável no que diz respeito às leis estabelecidas. Então o casal pega esse jovem e leva para a sua casa. E aí você pensa, normalmente, racionalmente, você teria essa coragem de trazer para dentro do seu lar, para dentro da proximidade da sua família, para dentro do seu convívio pessoal, alguém que é reconhecidamente um transgressor, um ser de iniquidade, um ser que só consegue pensar, fazer, maquinar coisas malignas? Você tem noção da gravidade que você pode estar colocando a sua família, a sua esposa, o seu esposo, em relação a conviver com esse jovem, com esse adolescente? Então é nesse sentido que a gente pensa a questão. Então, pastor, por que Deus, um ser santo, um ser puro, um ser magnífico e maravilhoso, submete-se a esse ponto de amar tanto a criatura, o ser humano, que transforma-o como seu filho, ou transforma-no no seu filho, ou tem então essa predisposição de fazer com que essa criatura, com que esse ser venha a se tornar seu filho? Irmãos, isso é o Evangelho, é a beleza, é a maravilha do Evangelho, porque Deus só então nos predispõe, ou só então nos traz a capacidade, ou o privilégio, né, que é o texto de João 1,13, justamente o privilégio de João 1,12,13, de sermos chamados filhos de Deus por causa de dois eventos que acontecem na nossa vida, graças ao Evangelho. Então nós temos a capacidade de sermos seres iníquos e somos, de seres transgressores e somos de fato quando estamos habitando no pecado, segundo Paulo fala aos Efésios capítulo 2, andando segundo o curso da nossa própria vontade, que ele vai chamar de carne, o curso do príncipe desse mundo. Então você que vive no pecado, você está fazendo, além de estar fazendo a sua vontade, você está fazendo a vontade do diabo, e o curso da própria mundanidade em si, ou seja, dos próprios princípios regentes desse mundo. Então você está andando aí sobre um curso, ou sobre os poderes dessas potestades soltas no ar que estão aí para desonrar e não trazer glória ao nome de Deus. Então, quando se está vivendo dessa forma, você precisa do Evangelho, necessita-se do Evangelho para que você possa passar pelos processos que o Evangelho traz sobre a vida desse ser humano. E isso é real, e isso faz com que a gente então possa ser chamado filho de Deus. O primeiro desses processos é o chamado nascer de novo. Ali no Evangelho de João, capítulo de número 3, Jesus deixa bem claro para Nicodemos e para qualquer um que leia aquele capítulo que para adentrar no reino de Deus, no reino dos céus, é necessário nascer de novo. E não é um nascimento segundo a vontade humana, não depende do pai, da mãe ou da vontade da carne, mas sim da própria vontade de Deus. É um novo nascimento. E aí então você já começa a perceber que Deus pega esse jovem, ou qualquer que seja a pessoa na idade que ela tenha, de transgressor, de ser iníquo, e faz com que ele nasça de novo da água e do Espírito. Ou seja, Deus só nos chama de filhos depois do novo nascimento. Então há uma capacitação dada por Deus para que a nossa vontade, para que o ser de iniquidade que eu era, o ser de transgressão que eu era, morra em Cristo e nasça novamente. E por isso Deus não tem nenhuma dificuldade de me aceitar. Porque, irmãos, o que é ser filho de alguém? É nascer a partir da descendência dessa pessoa. Então não há nada que o meu filho ou que a minha filha possa fazer para ser meu filho. Eles simplesmente nasceram. E é exatamente isso que a gente precisa entender. Nós precisamos nascer de novo em Cristo para sermos filhos de Deus. Mas Deus, além desse novo nascimento, Ele faz ainda um outro processo, que é até um processo
legal, vamos colocar assim, para nos aceitar na mesa do Pai, para nos aceitar na comunhão do Filho, para nos aceitar na sua própria comunhão como seus filhos, que é o processo chamado por adoção. Paulo fala isso aos Romanos, capítulo 8, Paulo fala isso também aos Gálatas, quando ele diz que por causa do Espírito de Deus e da obra do Senhor Jesus Cristo, nós somos adotados por Deus e por isso podemos clamar, Abba, Pai. Então, o novo nascimento e a adoção espiritual através de Cristo Jesus, ambos, é que nos fazem ser filhos de Deus. Ser um filho de Deus, ser uma filha de Deus, independentemente das minhas transgressões, independentemente da minha iniquidade, independentemente daquilo que eu fiz ou deixei de fazer no passado. Então são esses processos dados por Deus, possibilitados por Deus na obra redentora de Jesus Cristo, que me fazem ser um filho e uma filha de Deus. E isso é especial demais, é por isso que o texto diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. O ser maravilhoso, magnífico, esplendoroso que é o nosso Deus, pega seres de iniquidade, criaturas erradas, criaturas caminhando nas suas próprias transgressões, e as chama para perto de si, não apenas para serem suas criaturas e servos, não, mas para se tornarem seus filhos, filhos amados, filhos queridos. Irmãos, você tem que entender essa verdade e gravar essa verdade, fincar essa verdade lá no seu coração internamente. Eu sei que muitos de nós têm dificuldades relacionais com os nossos pais. Tem dificuldades relacionais, você é um filho que não se sente amado, você é um filho que não teve um convívio adequado. Eu sei que a figura paterna para alguns de nós é até difícil de ser mencionada, porque você não tem apreço pelo seu pai, você foi abandonado pelo seu pai, você pode ter sido adotado, então você não conhece originalmente ou biologicamente quem é o seu pai, quem é a sua mãe, a família da qual você foi gerado, e isso é algo difícil para você tratar e para você lidar até o dia de hoje. Mas saiba que espiritualmente, se você crê em Jesus com toda a sua fé, e a gente já viu que a fé é aquela que move a mente, que move o coração e a nossa vontade, você se torna um filho de Deus. E pastor, que diferença isso faz? Querido, você não vai ter qualquer pai, você vai ter um bom pai. Um bom pai, um perfeito pai, um pai que vai te amar de forma que jamais você foi amado, um pai que vai trazer sobre a sua vida e derramar de bênçãos que jamais nenhum pai terreno pode te dar, um pai que de uma vez por todas vai solucionar qualquer carência afetiva que você possa ter em relação ao seu pai, em relação à sua mãe, à sua filiação aqui terrena. Então não sofra, não divague, não fique sem esperança, nem se remoendo se você tem problemas e conflitos familiares no que diz respeito a ser um filho e uma filha de Deus. Saiba que Deus diz: você é meu filho, você é minha filha. Você nasceu de novo da minha vontade, do meu espírito. Você foi adotado em Cristo Jesus e você faz parte da minha família agora. Eu sou o teu pai. Descanse nessa verdade, saiba que ela traz inúmeras aplicações para as nossas vidas. Para as nossas vidas. Porque existem inúmeros resultados práticos. Eu quero aqui andar na palavra com os irmãos para ver algum desses resultados práticos que o Senhor estabelece sobre nossas vidas, sendo nós filhos. O primeiro deles é Filipenses 4,19. Então eu vou falar e os irmãos podem acompanhar aí. Filipenses 4,19. Filipenses 4,19, a palavra diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. O primeiro ponto que eu quero destacar para você aplicar no seu coração é que o nosso Deus é um Pai de provisão.
O nosso Deus é um Pai de provisão. Irmãos, nós estamos vivendo tempos em que as incertezas estão cada vez maiores, em que a economia está prestes a colapsar. Nós vemos o real, uma moeda que nasceu extremamente forte, a cada dia mais se desvalorizando frente ao dólar e qualquer outra moeda estrangeira. E isso dificulta a nossa vida aqui. Nós vemos empresas demitindo. Essa semana mesmo, falando com um irmão em Cristo que é contador, ele me disse que tinha 120 rescisões de uma determinada empresa aqui na nossa cidade para fazer, ou seja, 120 pais de famílias, mães de famílias, pessoas trabalhadoras que tinham seu emprego garantido, que até então, onde não, no contexto fora de pandemia, não tinham nenhum tipo de dificuldade ou medo, temor de ficar sem trabalhar, mas que iam ter os seus contratos rescindidos, um momento de instabilidade econômica, de insegurança, onde o pão dentro de casa pode estar comprometido. Mas saiba que você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, e a promessa do Senhor, nosso Pai, é que Ele provê sobre as nossas vidas. É que Ele provê sobre as nossas vidas, sobre as nossas necessidades, suprindo com a riqueza da sua glória cada uma das vossas necessidades. Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 19. Um próximo ponto e aspecto do nosso Deus está lá no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo de número 10. Vamos comigo na palavra, ver o quanto esse Deus nos ama, o quanto esse Pai derrama bênçãos sobre a nossa vida, coisa que nenhum outro pai, por melhor que seja, pode vir a fazer. Mateus capítulo de número 10, versículo de número 29, do 29 ao 31, diz assim: Não se vendem, pois, 2 pardais em um haste, e nenhum deles cairá na terra sem o consentimento de vosso Pai. Quanto a vós outros, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, bem mais valeis vós do que muitos pardais. O nosso Deus, o nosso Pai perfeito, é um Deus de proteção. Primeiro aspecto, provisão. Segundo aspecto, proteção. Não acontece nada na nossa vida que não seja pela vontade ou pela permissão do nosso Deus. E o nosso Deus é soberano sobre esses acontecimentos. Ele cuida de nós, Ele nos protege e Ele está nos ajudando em todos eles. Irmãos, Deus não é pego de surpresa. Algumas coisas me surpreendem, alguns acontecimentos, algumas pessoas me surpreendem, mas o nosso Deus não é pego de surpresa, porque Ele sonda os corações, é soberano sobre os acontecimentos e Ele tem então todo o poder e capacidade de nos proteger. Nosso Pai é um Deus que provê e o nosso Pai é um Deus que nos protege. Mas eu quero ir lá no Velho Testamento, no Salmo de número 10, versículo de número 17, e ver um outro aspecto paternal do nosso Deus. Salmo de número 10, versículo de número 17, diz assim: Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, e lhe fortaleces o coração, e lhes acudirás. O Senhor ouve o desejo dos humildes, fortalece o coração e lhes acudirá. O nosso Pai, o nosso Deus é um Deus de encorajamento, de fortalecimento, de estar ali acudindo o necessitado. Querido, o nosso Deus não te abandona. Eu sei que são momentos difíceis, eu sei que nós estamos já cansados, todo mundo, desse ter que ficar em casa, de termos a nossa comunhão com os irmãos impedidas, de termos impossibilidade, seja de visitar uma pessoa mais velha, seja de visitar uma criança, seja de estar junto em lugares que nós queríamos e amamos estar. Mas o nosso Deus deve e estará certamente confiando nele, trazendo alegria, trazendo fortalecimento, trazendo encorajamento aos nossos corações. Portanto, a nossa palavra para você, querido, que está triste, que está enfraquecido, é: não desista. Segure as cordas, segure a sua fé em Deus, mantenha a sua segurança no Senhor, porque o nosso Deus é um Deus de encorajamento, o nosso Deus é um Deus de fortalecimento, o nosso Deus é um Deus de estar derramando socorro sobre a vida do necessitado. É um Deus de provisão, é um Deus de proteção, é um Deus Pai de encorajamento. Mas há outros aspectos, pelo menos mais dois. 2 Coríntios capítulo de número 1, versículo de número 3 e 4.
2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, um Pai de misericórdias e de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda tribulação, para podermos consolar também os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados de Deus. Então, nosso Deus Pai é um Deus de consolação. Queridos, há momentos na nossa vida em que as palavras, em que a dor, em que nada do que venhamos a receber de outro, a não ser do Deus, o nosso Pai propriamente dito, servirá de conforto. Mas tenhamos certeza que o nosso Deus é um Deus de consolo, o nosso Deus é um Deus que está ali para nos ajudar, que o nosso Deus nos dá o seu Santo Espírito, que possui como atributo e caráter da sua própria pessoa o ser um ser de consolação. Afinal de contas, quando Jesus ora na sua oração sacerdotal, ele diz: mandarei o Consolador, o Espírito Santo da promessa, aquele que habitará em vós, lhe dará conforto, lhe dará consolo. Ei, o Espírito Santo que age em nós, não vai te deixar entristecer, não vai te deixar passar por momentos difíceis, não vai te deixar passar por situações maiores do que aquelas que Ele mesmo pode trazer solução, que Ele mesmo pode trazer consolação sobre a sua própria vida. Creia, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, e Deus está cuidando de você, Deus está provendo, Deus está protegendo, Deus está te encorajando, Deus está te confortando, te consolando. Receba e creia nisso. E há um outro aspecto que eu também não poderia deixar de mencionar, descrito lá no livro de Hebreus, acerca do caráter relacional de Deus para conosco no que diz respeito a ser o nosso Pai, que é justamente a disciplina. Hebreus 12, versículo de número 10, diz assim: Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, sendo melhor que lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Como bom Pai e perfeito Pai que Deus é, Ele também age nas nossas vidas, trazendo sobre as nossas vidas disciplina, trazendo sobre as nossas vidas correção. E esse é um ponto, irmãos, fundamental para que a gente possa entender o que é caminhar com Deus. Quando Deus ele derrama sobre a nossa vida disciplina, Ele está derramando exortação. Ele está dizendo: ei, querido, não é por aí. Ele está dizendo: ei, meu amado, meu filho, minha filha, não é por aí. Um pai que disciplina um filho, ele faz isso desejando, almejando que o filho entenda que aquela disciplina, aquele ato ali daquele instante é para uma correção de postura, é para uma correção de caráter, é para uma correção de pensamento, é para uma correção de ação, é para a melhora do filho. Nenhum pai disciplina o filho por disciplinar, disciplina o filho visando trazer uma melhora, trazendo uma correção na sua própria vida. E assim Deus faz para conosco. Então, quando Deus derramar sobre a tua vida, seja através de uma palavra do pastor, seja através de um conselho, seja através de uma direção do Espírito Santo ao ler a palavra de Deus, seja através de algo que você queria muito e não deu certo, um pedido de oração que você esperava o sim e veio o não, seja qualquer que for a maneira pela qual Ele trazer sobre a tua vida disciplina, saiba que Ele está fazendo isso para o teu próprio bem. Ele está cuidando de você, dizendo: filhinho, não é bem desse jeito, não é bem dessa maneira, não é dessa forma, pelo contrário, vem comigo que vai dar certo. Então é isso que o Senhor está dizendo, é esse sentido de Pai que a palavra se refere que o Senhor possui. O nosso Deus é um Deus de provisão, o nosso Deus é um Deus de proteção, o nosso Deus é um Deus de encorajamento, o nosso Deus é um Deus de consolo e conforto, e o nosso Deus é um Deus que disciplina os filhos, e disciplina justamente porque Ele ama e quer que os seus filhos caminhem segundo a sua vontade. É nesse mesmo capítulo que vai ter o famoso versículo 14, que diz: seguir a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Então Deus disciplina para que caminhemos na santidade, para que vivemos debaixo da sua vontade. Queridos, você tem vivido como um filho de Deus? Você tem vivido como uma filha de Deus, que compreende que não é mais um transgressor, que compreende que não é mais um ser de iniquidade, que compreende a bênção, como o texto inicial que usamos para essa pregação diz, a bênção que é ser
filho de Deus? João ele diz, vocês estão vendo o tamanho do amor de Deus para conosco, que pega seres como nós, transgressores, pecadores, iníquos, fora da vontade de Deus, e salva. E não só salva, justifica. E não só justifica, traz e trata como filhos, trazendo a comunhão. Faz com que nascemos de novo, faz com que sejamos adotados, para que ninguém tenha dúvida, filhos de Deus. Ninguém tenha dúvida de que somos filhos de Deus. Viva como filho de Deus. Viva como uma filha de Deus. Deixe o amor do Pai guiar a sua vida. Viva a vontade de Deus, para que as suas orações, para que a sua vida glorifiquem a Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, como filhos teus, queremos, Deus, pedir do Senhor auxílio e sabedoria, ó Deus, para vivermos essa verdade em nossas vidas. Não vivermos mais em rebeldia, não vivermos mais, ó Deus, em transgressão, não vivermos mais, ó Deus, na prática do pecado, sabendo que nascidos de novo, ó Pai, não podemos voltar para a velha natureza. Essa natureza deve ser mortificada a cada dia, ó Deus, para que assim vivamos como filhos que te trazem alegria. Pai, faz-nos confiar na Tua provisão e no que a Tua palavra diz a nosso respeito. Do Teu cuidado, da Tua proteção, da Tua segurança, do Teu consolo e de tudo mais que só o Senhor pode fazer para conosco. Pai, preenche o coração agora, Deus, daqueles que têm, ó Deus, dificuldades relacionais dentro da sua própria casa, que não se sentem amados, que não se sentem amadas, ó Deus, por seus pais biológicos verdadeiros, ó Deus, pelas pessoas com quem convivem. Pai, traz a eles, ó Deus, a certeza de que o Senhor é Pai, que o Senhor os ama verdadeiramente, e que o Senhor, ó Deus, tem guiado, cuidado, ó Deus, e demonstrado esse amor todos os dias. Pai, faz-nos, ó Deus, conscientes dessa verdade, para que, ó Deus, venhamos então vivenciá-la nas nossas próprias vidas e vivamos para a honra e glória do Teu nome. É a nossa oração, nossa gratidão, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe grandiosamente e poderosamente, no nome de Jesus. Amém.